Muito bem, irmãos, chegamos à 13ª lição desse trimestre. A última, desse trimestre, com o título Aprenda a Perdoar. E podemos dizer com certeza que o Senhor tem nos abençoado, E nos dado inspirações divinas para passar para nossas crianças. Essa lição maravilhosa que temos para hoje, então nós vamos ensinar às crianças o modo divino de perdoar, Aprender a perdoar uns aos outros para que Deus também possa nos perdoar. E o Conquistando a Atenção, vamos chamar a atenção das nossas crianças para uma história que Jesus Cristo contou de um homem que devia muito dinheiro. Essa história está registrada na Palavra de Deus em Mateus capítulo 18 e do verso 15 ao 35. E nós vamos precisar então de 2 caixas bem fechadas para que não veja do lado de dentro delas, Não seja aí transparente. Essa primeira caixa, nós vamos chamar a atenção das nossas crianças porque ela está pesada. Então, eu coloquei aqui algumas moedas. Então, nós podemos utilizar até mesmo a oferta das nossas crianças, Colocando nessa caixa aqui pesadinha, a gente vai passar na mão das crianças e deixar que elas comentem. Essa caixa tá pesada, o que pode ser que tenha lá dentro? Então, elas passar de uma mão para outra, elas vão ouvir o barulho, E logo elas vão dizer, são moedas. E você, sim, são moedas. Essa caixa tá leve, tá pesada? Como tá? Deixa que as crianças comentem. Também vamos passar uma outra caixa. Esta caixa está leve. Então, as crianças também não devem ver o que tem lá dentro, Mas tem apenas o quê? Uma moeda. Eu estou usando aqui uma moeda de 5 centavos, mas você pode usar até mesmo a de 1 centavo, E passar então na mão das crianças e perguntar, e esta caixa? Tá pesada? Tá leve? Tá diferente da outra? Como está essa caixa? Então nós vamos depois colocar essas moedas em um recipiente transparente ou mesmo em cima da mesa e fazer algumas perguntas. Com essa moeda aqui de 5 centavos, o que a gente pode comprar? Nós conseguimos comprar muitas coisas e com estas todas juntas, que são muitas moedas, nós compramos mais coisas com ela ou com essa de 1 centavo ou 5 centavos. Então vamos fazer a comparação de valores, A caixa que tem muitas moedas com a caixa que tem apenas uma moeda. Lembrando que Jesus contou essa história de um homem que devia muito dinheiro. Assim nós vamos chamar a atenção das nossas crianças para o momento da apresentação da lição, o momento mais importante. Apresentando a lição. Essa lição é maravilhosa, temos muito que aprender e também passar para as nossas crianças, Essa história está registrada na Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18, do verso 15 a 35. Então, a gente pode estar utilizando figuras, de um rei também, de servo, para estar contando essa história, que Jesus nos ensina sobre o perdão, onde havia um rei bondoso e também vários servos. Um deles, que estava responsável aí pelas finanças do reino, começou a receber impostos, do povo, mas ao invés de ele devolver para o rei, o que ele fez? Ele ficava com o dinheiro para ele. E ele começou a fazer isso várias vezes e acabou endividando, Esse dinheiro pertencia ao rei e ele ficou para ele. Então, era muito dinheiro. Nós podemos imaginar aí, vamos colocar um valor, 60 milhões, vamos dizer assim. E com isso, o rei começou a fiscalizar e percebeu que este servo não estava devolvendo ao reino o valor ali arrecadado do povo. Então, o que acontece? O rei chama esse servo para conversar e diz para ele que agora ele não teria como devolver esse dinheiro, mas que ele ia pegar os filhos dele, a esposa, venderia como escravo para pagar um pouco dessa dívida. Então, o que acontece com esse servo? Ele implora, ele se ajoelha, ele pede perdão, pede um tempo para ele poder pagar.
E o rei ali, todo cheio de compaixão, perdoou essa dívida gigante, vamos dizer assim. E aquele servo sai dali então com aquele coração agradecido, porque o rei havia perdoado essa dívida tão alta dele. E no caminho, quando ele sai, ele encontra uma outra pessoa que lhe devia apenas, vamos imaginar, R$ 100. O que é R$ 100 comparado a 60 milhões, né? Era uma dívida de muita diferença. R$ 100 era muito pouco, né? Comparado ao valor que este servo devia ao rei. E ele cobra, sem misericórdia, deste servo, que ele deveria sim pagar a ele, ou então ele seria preso. E essa pessoa também pede perdão, suplica para que ele dê mais tempo para ele. O que acontece? Ele não perdoa. Ele é mandado então para prisão, sendo que ele tinha sido perdoado de um valor muito mais alto. Então outras pessoas viram e levaram essa situação até o rei. O rei manda chamar ele, né, novamente, e diz para ele que ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia. Ele foi perdoado, mas não quis perdoar aquele também que devia a ele. Ele deveria ter tido um coração grato, né, de perdoar assim como ele foi perdoado. Então o rei prende ele, né, até que ele pagasse toda a sua dívida. E essa história a gente pode ir contando para as nossas crianças, né, mais detalhadamente, usando figuras, né, para que elas possam entender como é importante a gente perdoar para ser perdoado. Devemos entender que assim como aquele servo foi perdoado, ele também deveria ter dado perdão para o outro. Mas no mesmo momento que ele não perdoa, ele também não foi perdoado, né? E assim ele sofreu amargamente na prisão por não ter perdoado uma dívida menor e ter ficado tão agradecido dele próprio ter sido perdoado. Mas então isso voltou contra ele, né? Então devemos entender que devemos perdoar como Jesus nos perdoa. Quantas coisas erradas nós fazemos, né? Todos os dias. Ferimos o coração do nosso Deus. E Deus está disposto a perdoar um coração realmente arrependido. E nós devemos assim perdoar aqueles também que estão ao nosso redor, que nos ofendem, mostrar para ele o caminho que é Jesus. Para o memorizando, o verso é de Lucas, capítulo 6, o verso 37. Perdoe e serão perdoados. No nosso manual, nós temos já prontinho este material. Então, a gente vai mostrar essa figura de uma amiga foi até a outra, né, para pedir o quê? Perdão. E aqui também já está escrito as palavras, né? Perdoe e serão perdoados. Então, aqui a amiga foi pedir desculpas e a outra perdoou. E do outro lado, nós temos aqui, perdoados, né? Nós temos a figura aqui de Jesus de braços abertos. Jesus está de braços abertos, pronto para nos perdoar dos nossos pecados. Então, a gente vai mostrar de um lado e do outro lado, né? As folhas vêm separadas, é só a gente unir elas. E nós vamos pedir que as crianças falem, né? De um lado, perdoe serão, aí as outras podem responder, né? Perdoados. Lucas 6,37. A gente pode fazer primeiro meninas, depois meninos, ou dividir a classe, né? Do jeito que as irmãs e os irmãos acharem melhor. Fazendo isso algumas vezes para que as crianças possam memorizar esse versinho que é tão importante na nossa vida. Aqui diz, né? Perdoe serão perdoados. Então, essas folhas estão prontinhas no nosso manual. É só imprimir para a gente poder estar ajudando as nossas crianças a memorizar este versículo que é tão importante na nossa vida.
Para o aplicando, temos uma dinâmica muito interessante. Nós vamos dar para cada criança uma folha em branco e pedir que elas façam uma fila. E nós vamos ficar na frente delas, né? Então, nós vamos explicar para as crianças que o servo que não perdoou, ele foi preso. E quando nós também não perdoamos, nós ficamos preso, né? Preso na tristeza, no rancor, chateados, né? E quando nós pedimos o perdão, além da gente ser perdoado, Jesus também ele esquece de todas as coisas ruins que nós fizemos. E nós devemos fazer isso para as outras pessoas. A atividade, então, chama-se perdoando e sendo perdoado. Então, com essa folha branca, a criança vai ficar na sua frente, né? E elas vão imaginar que aqui tem uma coisa muito ruim que elas fizeram. Então, elas vão chegar até você e vai pedir o quê? Perdão. O que Jesus faz quando nós erramos e pedimos perdão? O que ele faz? Ele perdoa? Você vai fazendo essas perguntas, né? E o que devemos fazer quando magoamos alguém? Nós devemos pedir o perdão. E quando alguém nos pede perdão, o que devemos fazer? Muito bem, perdoar. Então, aqui nessa folha tem algo muito errado. E o que vai ser feito com essas coisas erradas depois de você pedir perdão? Você vai amassar e jogar ela no lixo. É lá que deve ficar as coisas ruins, é no lixo. E assim você sai da fila, vai para o último lugar. A criança que te pediu perdão fica no seu lugar e a outra criança vem com uma folha branquinha, representando ali uma coisa ruim que ela fez. Ela pede perdão para a criança que está à frente. A criança que está à frente amassa e joga a bolinha então aonde? No lixo. E assim todas as crianças participam até que você volta, né, para o primeiro lugar novamente. E ali você vai trabalhar com as crianças falando que todos nós pecamos e não merecemos o perdão de Jesus. Mas através do amor de Cristo, nós devemos perdoar como Ele nos perdoa. Só Jesus pode nos perdoar de todos os nossos pecados e Ele é o nosso exemplo. Assim devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. É uma dinâmica bem simples, rápida, e nós devemos aplicar aí essa situação para nossas crianças no dia a dia. Para o revisando, a gente pode colocar alguns papeizinhos dentro aqui dessa caixinha, e numerar esses papeizinhos, deixar que cada criança pegue um número. Esse número pode ser as perguntas que estão na página 106. Então, quem tirou o número 1, aí você faz a primeira pergunta. Temos prontinha algumas perguntas, né, na página 106, nosso manual, ou cada professora pode elaborar as perguntas de acordo aí com a sua turma. E as perguntinhas, né, vão sendo respondidas pelas crianças. Quando elas errarem ou se errarem, você pode estar falando, não, tudo bem, eu te perdoo, e ajuda, né, a criança ali até a resposta correta da pergunta. E assim a gente vai trabalhando com as crianças aí também sobre o perdão, lembrando, né, que devemos perdoar como Jesus nos perdoa. Nem sempre, né, nós acertamos tudo. E fica aí então revisando, estudando toda a lição com essas perguntas que estão preparadas na página 106. Contando aos outros. Contando aos outros essa semana, nosso manual traz essa sugestão aqui, está na página 104. É um cubo, onde todos os lugares está escrito a palavra perdoe. Então, a gente pode estar levando ali assim na folha para as crianças colorir, recortar. Ou se a turminha for bem pequena ou o tempo for pequeno, a gente já pode levar ela já preparado, né? Essa folha aqui colada em uma folha mais grossa, ou mesmo já imprimindo uma folha mais grossinha.
e deixar que as crianças montem o cubo. Lembrando que qualquer lado que você jogar o cubo, isso nos faz lembrar todas as situações, que qualquer lado que você jogar o cubo, está escrita a palavra perdoe, né? Seja qual for a situação, qual seja o momento que estamos passando, vivenciando com outras pessoas ou nós mesmos, o cubo vai estar nos lembrando que devemos o quê? Perdoar. Então, todas as crianças devem levar esse cubo para casa, contar essa história para outra pessoa. E se elas passar por alguma situação, né, que precisa de perdão ou ser perdoado, lembrar do cubo, que todas as situações o perdão vem em primeiro lugar. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoou, nós também devemos aprender com Ele, perdoando, né, aqueles que nos ofendem. Então é muito importante que as crianças levem esse cubo para que elas possam lembrar que em todas as situações nós devemos perdoar, assim como Cristo está disposto a perdoar os nossos pecados.